Bem-vindos a mais uma aula do canal Primária Sud Vem e Segue-me. E a nossa aula de hoje, amiguinhos, é Doutrina e Convênio 115 ao 120, que diz: seu sacrifício ser-me-á mais sagrado que seu crescimento. Então, na aula de hoje, nós vamos aprender um pouco mais sobre, principalmente, quando Cristo ele dá o nome à sua igreja. E eu gostei, nós temos muitos princípios excelentes abordados nesses capítulos, tá? São capítulos pequenininhos, mas que abordam grandes princípios, tá? E para vocês, eu gostei de destacar muito princípio sobre o nome da igreja, tá? Quando Cristo ele deu o nome à sua igreja, quando ele ensina o profeta qual o nome que deveria ter a sua igreja. E vamos lá. Então, eu vou passar com vocês alguns versículos somente, tá? E vocês vão estudar o restante em casa. E só relembrando os hinos de outubro que nós vamos ensaiar, tal como um facho, eu gosto de ver o templo e a igreja de Jesus Cristo, que como tema da nossa aula de hoje, eu trouxe novamente o hino à igreja de Jesus Cristo para a gente, tá? Então, em Doutrina e Convênio 115, 4, diz o seguinte: pois assim será a minha igreja chamada nos últimos dias, sim, a igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias. Esse é o nome da igreja e esse é o novo símbolo, da igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias, onde todos vocês já devem ter visto aí no aplicativo da igreja, no site da igreja, tá? Esse símbolo aqui, que significa, o nome da igreja, então, contido em uma pedra de esquina, onde Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. No centro está a estátua Cristo, retratando o Senhor vivo e ressuscitado, estendendo a mão para abraçar todos os que se achegarem a Ele. E Jesus Cristo ele está de pé, sob um arco. O arco ele nos lembra o Salvador ressuscitado e lembra a todos que esta é a igreja do Salvador e que tudo o que fazemos como membros da igreja se concentra exatamente em Jesus Cristo. Então, quando a gente fala do nome da igreja, quando a gente fala de Cristo, a seção 115 ela foi dada ao profeta Joseph Smith em 26 de abril de 1838. E essa seção 115 ela informava a vontade do Senhor concernente ao desenvolvimento do lugar e à construção da casa do Senhor. Essa revelação, então, ela nos ensina, tá? A importância de usarmos o nome correto da igreja a qual nós pertencemos. E ela é pequenininha e nós vamos falar somente de alguns versículos, tá? E o versículo principal dessa sessão é exatamente esse, onde nos é dado o nome da igreja, que é a igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias. Então, quando alguém nos perguntar a qual igreja nós pertencemos, se é da igreja dos Mormons, tá? Não é da igreja dos Mormons. Nós podemos responder para a pessoa educadamente: se você se refere à igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias, sim, eu sou membro. Mas não podemos deixar evidente que somos da igreja Mormon, porque a igreja a qual nós pertencemos é de Cristo, e o nome da igreja é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E eu gostei também do versículo 5, a gente vai falar sobre ele mais para frente. Eu gostaria de detalhar com vocês, amiguinhos, um pouco mais sobre a Igreja de Jesus Cristo, tá? E tá aqui o nosso hino, vou colocar ele aqui pra gente, só um momento. Sou da Igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias. Eu sei quem sou eu e o plano de Deus, com fé eu seguirei. Sei que Cristo é nosso Salvador, seu nome honrarei, seguindo a Jesus, verdade e luz ao mundo.
pouquinho sobre a nossa responsabilidade, né, como membros da igreja. Então, quando fala, né, sei que Cristo é nosso Salvador, seu nome honrarei. Nós precisamos honrar o nome de Cristo, né, que vem no nome, na placa da igreja dele, na placa dos missionários, tá? No novo símbolo agora da igreja, tá? Onde é ressaltado aqui o nome de Cristo. Essa igreja é dele. E nós vamos falar um pouquinho, vamos entender um pouquinho do nome da igreja na nossa aula, tá? E para a gente entender, eu trouxe 3 perguntinhas para a gente esclarecê-las ao longo da nossa aula. O que o nome de uma organização transmite? Quem lidera a organização? O que faz a organização? Então, a Igreja de Jesus Cristo é uma organização, tá? E nós precisamos, uma pergunta a gente já mata logo de cara, né? Quem lidera a organização? Tá aqui, Jesus Cristo, tá? Ele é o líder, é ele que lidera. Vamos entender um pouco mais sobre o que transmite o nome da igreja e o que faz essa organização, tá? E para isso eu trouxe aqui um pouquinho da historinha, tá? Diz, enquanto Joseph estava em Far West, Missouri, Jesus deu-lhes uma importante revelação sobre o nome da igreja, que é a seção 115. E no versículo 4, que nós já falamos, né, Cristo, então, ele ensina o nome da igreja. A igreja passou a chamar-se, né, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A igreja leva o nome de Jesus porque é sua igreja. Ele é seu líder. Os últimos dias fazem referência aos últimos dias antes da volta de Jesus Cristo à Terra, antes da segunda vinda de Cristo. Os dias que nós vivemos, os dias que precedem, então, a segunda vinda de Cristo, esses são os últimos dias. Santos são os membros dignos da igreja, santos dos últimos dias. São os membros da igreja que vivem hoje. Santos é uma lembrança para nos aperfeiçoarmos dia a dia, né? Para melhorar, para santificar a nossa vida dia a dia. E eu gostei muito. Então tá aqui, né? Eu trouxe um outro vídeo para vocês sobre a Igreja de Cristo, tá? Deixa eu ver se ele vai funcionar. Antes disso, um pouquinho, tá? O nome da igreja. Eu peguei esse slide aqui de uma aula do seminário. Eu gostei muito que nos ensina, né? Nos fala um pouquinho sobre a Igreja de Jesus Cristo, o significado. Mensagem do presidente M. Russell Ballard. E quando diz a igreja, né? O artigo, ele indica a posição exclusiva da igreja restaurada entre as religiões do mundo. Então, entre todas as religiões, não é uma igreja de Jesus Cristo, artigo indefinido. É artigo definido, que diz a igreja, está definindo, é uma posição exclusiva, tá? Quando fala Igreja de Jesus Cristo, declara que ela é sua igreja. É de Cristo, não é do bispo, não é do presidente da estaca, não é de nenhum líder, tá? Não é do profeta Russell M. Nelson, não é do profeta Joseph Smith, tá? Essa é a Igreja de Cristo. Desculpa, minha voz está falhando, amiguinhos. Quando fala dos santos, então, refere simplesmente ao que procura tornar sua vida santificada, fazendo convênios de seguir a Cristo. Então, dia a dia nós fazemos convênios de seguir a Cristo, tá? Dia a dia nós renovamos os nossos votos com Cristo quando iniciamos mais uma jornada mortal nessa terra e temos a oportunidade de nos achegarmos a Cristo sendo mais semelhantes a Ele. E renovamos, tá? Através do sacramento, o nosso convênio batismal de seguir a Cristo. Então, dos santos é porque nós procuramos tornar nossa vida mais semelhante a Cristo. Nós não somos santos. Nós procuramos nos santificar dia a dia. Esse é o nosso objetivo, tá? E é uma condição. Acaba que é um título, né, que os membros da igreja eles carregam, né? Porque nós procuramos tornar nossa vida santificada, né, mais semelhante a Cristo.
dos santos e dos últimos dias, aliás, explica que é a mesma igreja que Jesus Cristo estabeleceu em seu ministério mortal, mas que foi restaurada novamente nesses últimos dias, né? Após o período de apostasia, a igreja ela novamente está restaurada na terra e nunca mais ela será retirada da terra, amiguinhos. Tá? Então, esse é o significado do nome da igreja. Então, lembrem, tá? Ela é de Cristo. Ela é a igreja de Jesus Cristo. Ela é exclusiva entre todas as demais religiões, de um grupo de pessoas que procuram aperfeiçoar-se, né? De um grupo não, ela é de Cristo e tem um grupo de pessoas que frequentam, que procuram aperfeiçoar suas vidas, fazendo convênio de seguir a Cristo diariamente. E dos últimos dias, porque estamos vivendo os últimos dias antes da segunda vinda de Cristo, tá? E novamente a igreja ela foi restaurada nesses últimos dias e não mais será retirada da face da terra. Então, eu trouxe esse videozinho aqui que ele fala um pouquinho sobre a história da igreja de Jesus Cristo. Vou passar para a gente, tá? Meu nome é Charlotte Cham. Sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias há muitos anos. A igreja tem me dado paz e orientação. Gostaria de lhes contar a história da igreja, que também faz parte da minha história. Talvez pensem que a história da igreja, que começou nos Estados Unidos por volta de 1800, não tenha nada a ver comigo. Mas, na verdade, é uma parte importante da minha vida e de minha história. Quando Jesus viveu sobre a terra, ele organizou sua igreja. Quando Jesus viveu sobre a terra, ele organizou sua igreja e chamou 12 apóstolos. Depois da crucificação, seus apóstolos foram mortos e a verdade se perdeu. No início de 1800, vivia nos Estados Unidos um jovenzinho chamado Joseph Smith. Joseph Smith tinha 14 anos de idade. Ele estava procurando a verdade. Ele queria saber qual dentre as religiões era a verdadeira. Certo dia, ao estudar as Escrituras, leu no livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 5, o seguinte: Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Joseph Smith orou a Deus, pedindo respostas às suas perguntas. E os céus se abriram diante dele. O Pai Celestial e seu Filho, Jesus Cristo, apareceram ao jovem Joseph Smith. Três anos depois, Joseph foi visitado por um mensageiro celestial. Ele falou a Joseph sobre um registro escrito em placas de ouro, escrito por antigos profetas que viveram nas Américas muito tempo atrás. Por fim, Joseph recebeu o poder de traduzir esses registros para o inglês. Logo, o registro foi traduzido e publicado com o título de O Livro de Mórmon, Outro Testamento de Jesus Cristo. Enquanto traduzia as placas, Joseph e seu companheiro, Oliver Cowdery, oraram a Deus a respeito do batismo. Como resposta à oração, João Batista apareceu-lhes e deu-lhes a autoridade para batizar em nome de Deus. A Igreja de Jesus Cristo foi reestabelecida em 1830 por meio do profeta Joseph Smith. Recebeu o nome de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Em seguida, missionários foram enviados à Inglaterra. Muitas pessoas foram tocadas pelo poder do Livro de Mórmon e pelo testemunho dos membros da igreja.
Em 1844, a perseguição contra a igreja aumentou, forçando os membros a fugir. Joseph Smith foi martirizado e em 1846 seu sucessor Brigham Young conduziu os santos rumo ao oeste, para Salt Lake City. Na época não era como hoje, era muito diferente. Era um deserto. Eles trabalharam muito para cultivar a terra. E esse legado de trabalho árduo, fé e perseverança pertence a todos os membros da igreja, inclusive a mim. Eles enviaram missionários para todo o mundo, até para a África e minha terra natal, Gana. Os missionários também vieram até meu país, Singapura. E para o meu país, Colômbia. Hoje a igreja se expande pelo mundo inteiro e mais da metade dos membros da igreja, como eu, vive fora dos Estados Unidos. Portanto, ela não é uma igreja norte-americana, mas uma igreja mundial. Quando eu tinha 16 anos, só 2 anos a mais do que Joseph Smith, quando ele procurou a verdade, os missionários bateram a porta de minha casa e me ensinaram o Evangelho. Sou grata por ter o Evangelho em minha vida, pois ele me trouxe muita alegria. A igreja foi estabelecida em 1830. Essa história tornou-se parte da minha história. E à medida que a igreja continua crescendo, vamos escrevendo novos capítulos na história da igreja aqui em Gana. E isso me dá um prazer muito, muito grande. Muito bom, eu gosto desse vídeo, que ele nos mostra sobre a história da igreja, tá? Mostra sobre a restauração da igreja, nos mostra que apesar da igreja ter sido restaurada nos Estados Unidos, ela é uma igreja mundial. O evangelho chegou aos outros países, né? O evangelho hoje está praticamente no mundo todo. E é importante lembrarmos que o presidente Nelson, o profeta vivo, vidente e revelador, ele não é o profeta da igreja, ele é o profeta do mundo todo, tá? Nós aprendemos muito sobre isso nas últimas conferências. E eu trouxe alguma instrução do presidente Nelson para a gente, uma revelação do Senhor dada a ele, para nós ouvirmos. Eu trouxe um pedacinho, deixa eu compartilhar. Hoje, me sinto compelido a falar a vocês sobre um assunto de grande importância. Há algumas semanas, publiquei uma declaração referente a uma correção quanto ao nome da igreja. Fiz isso porque o Senhor revelou em minha mente a importância do nome que Ele decretou para a sua igreja. Sim, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Como era de se esperar, as reações a essa declaração e ao guia de estilo revisado têm sido variadas. Muitos membros imediatamente corrigiram o nome da igreja em seus blogs e em suas mídias sociais. Outros se perguntaram por que, com tudo o que está ocorrendo no mundo, seria necessário enfatizar algo tão insignificante. E alguns disseram que isso não seria possível, então melhor nem tentar. Deixe-me explicar por que nos importamos tanto com essa questão. Mas primeiro, vou dizer o que não é o propósito desse empenho. Não é uma mudança de nome. Não é a reformulação de uma marca. Não é algo superficial. Não é um capricho. E não é algo insignificante. Na verdade, é uma correção. É um mandamento do Senhor. Não foi Joseph Smith quem determinou o nome da igreja restaurada por seu intermédio, nem Mormon.
Foi o próprio Salvador que disse: pois assim será a minha igreja chamada nos últimos dias. Sim, a igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias. E bem antes disso, no ano 34 depois de Cristo, o Senhor ressuscitado deu uma instrução semelhante aos membros de sua igreja quando ele os visitou nas Américas. Naquela época, ele disse: chamareis a igreja pelo meu nome. E como será a minha igreja se não tiver o meu nome? Esse discurso do presidente Nelson, ele é maravilhoso, tá? Vou pedir para vocês continuarem assistindo de casa. Ele está no site da igreja, nas mídias da igreja. E eu vou colocar o link aqui nos comentários dessa videoaula, tá? Para que vocês possam assistir em casa a mensagem completa. O mais importante que eu gostaria de ressaltar dessa mensagem é quando o presidente Nelson ele fala, não é uma reformulação do nome da igreja, né? Não foi Joseph Smith que deu o nome à igreja, mas foi o Salvador, o próprio Salvador. Ele disse o nome que a igreja dele precisava ter. Assim como ele disse quando ele estava presente na terra, na vida mortal dele, ele restaura novamente a igreja dele e diz para o profeta responsável pela restauração da igreja o nome que a igreja deveria de ter, que é o nome dele, né? A igreja de Jesus Cristo, lá no versículo 4, pois assim será a minha igreja chamada nos últimos dias, a igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias. E o Senhor, ele dá uma importância muito grande, especialmente nesses últimos dias, né, que nós estamos vivendo, para que nós não abreviemos o nome da igreja, tá? Para que nós não tenhamos em nossas mentes, tá? Que é algo difícil falar que nós somos membros da igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias. Porque como nós podemos seguir alguém a quem nós não conhecemos quem é o líder? E nós só vamos conhecer e ouvir a voz de Cristo se nós o seguirmos, tá? E a igreja é dele. E para a gente finalizar, versículo 5, tá? Diz: em verdade eu digo a todos vós, erguei-vos e brilhai, para que vossa luz seja um estandarte para as nações. Observem o nascer do sol. Próximo dia que vocês puderem observar o nascer do sol, de manhãzinha, amiguinhos, observem que majestade que é o sol, tá? Que espetáculo que é o nascer do sol. Quando o sol ele chega, ele dissipa toda a treva, toda a escuridão, tá? E ele brilha. Assim que ele se ergue, ele brilha. Então nós precisamos erguer, nós precisamos levantar nossas vidas e brilhar, para que a luz de Cristo seja um estandarte para o mundo inteiro. Assim como o sol, ele brilha para o mundo inteiro. A luz de Cristo, o Evangelho de Cristo, ele tem que brilhar para o mundo inteiro. E tem um tema da Mutual dos jovens, das últimas mutuais, eu gosto muito dessa música. Eu trouxe para vocês para finalizar a nossa aula do FSY de 2012. Ele traz uma escritura, Isaías 2, que eu compartilho com vocês mais ao final. Somos a voz, somos a luz e o sol, somos os filhos mais destemidos, cheios de luz e amor, vamos iluminar todos os lugares, todos os povos. Corações mudando, eis sua chance, sim, de erguer-se e brilhar, erguer-se e brilhar. Vamos seguindo em busca
busca de nosso céu e glória final. Nesta jornada vamos sim encontrar os perdidos e os resgatar. Todos os lugares, todos os povos. No horizonte a promessa, hora de brilhar. Erguer-se e brilhar. Erguer-se e brilhar. Erguer-se a orar, vamos ajoelhar e nossa voz elevar, sendo humildes, fiéis, alçaremos ao céu. Erguer-se e brilhar. Erguer-se e brilhar. E assim nós terminamos a nossa aula de hoje, amiguinhos. Espero que vocês tenham gostado, tá? Então, Isaías 2:2 diz o seguinte: e acontecerá que nos últimos dias que o monte da casa do Senhor se firmará no cume dos montes e se exalçará por cima dos outeiros e correrão a ele todas as nações. O Senhor, Ele está guiando o seu caminho aqui na terra novamente, tá? O Senhor, Ele espera de cada um de nós nosso papel no reino dele, tá? Então, fica essas 3 perguntinhas aqui. Como podemos erguer e brilhar? Como podemos ser uma luz para o mundo? E como podemos confiar mais no Salvador? Anotem essas perguntinhas aí junto com a sua família, tá? E busquem pelo menos 2 respostas, tá bom? Para cada uma, o que você pode fazer para ser uma luz para o mundo, como você pode erguer-se e brilhar, e como você pode confiar mais no Salvador. Essa é a nossa aula dessa semana. Os demais capítulos, né, vocês vão estudar em casa, junto com a família, e que vocês possam ter aprendido um pouquinho mais sobre o Evangelho de Jesus Cristo, tá? Para que nós possamos lembrar de honrar o nome da igreja dele, tá? Nós pertencemos à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e temos uma responsabilidade nesta igreja, tá? Nós temos um valor muito importante e nós precisamos levar a importância desse evangelho para as outras pessoas, tá? Que o Senhor possa os abençoar nessa semana e até a próxima semana, amiguinhos. Compartilhem aí nosso vídeo, tá? Se você não inscreveu no canal, se inscreva. E um abraço para vocês. Tchauzinho, até a próxima.